esse é um Ancapso e nós vamos falar sobre as eleições na Venezuela. A situação parece que está complicada lá, tá? O Maduro está batendo um desespero nele, andou fazendo umas ameaças muito estranhas. Agora ele fechou a fronteira da Venezuela com o Brasil, proibiu a entrada dos migrantes venezuelanos que estão no Brasil voltarem para a Venezuela. Por que ele fez isso? Há poucos dias atrás, aqui no início de junho, ele estava falando aqui, ó, Nicolás Maduro chamou os migrantes a voltar à Venezuela, porque a Venezuela está muito bem e não sei o que lá, e tem que voltar para votar para o Maduro ser reeleito e não sei o que lá. Mas eu acho que não deu certo não, porque ele agora proibiu os migrantes de voltar. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? A eleição da Venezuela é esse final de semana que vem agora, domingo que vem, dia 28, né? E as pesquisas estão dando uma vitória enorme para a oposição. Chega a ser engraçado, porque aqui no site do governo brasileiro, né, na Agência Brasil, fala que não, né? Aqui na Agência Brasil fala que há questionamentos das pesquisas. Caramba, é impressionante, que coisa vergonhosa o governo Lula batendo palma para o Maduro, tentando passar pano para o Maduro, né? Mas o fato é, tá todo mundo sabendo que o Maduro tende a perder a eleição agora do dia 28. O que vai acontecer nessa situação? Ninguém sabe. Ele está fazendo ameaça e não sei o que lá. E aí chega a ser engraçado isso, né? Porque o que aconteceu? Ele chegou no início de junho a falar, né? Chamou os migrantes a voltarem à Venezuela, dizendo que o país está muito bem, o melhor já passou, o pior já passou, agora as coisas vão melhorar, e agora eu vou ser reeleito e não sei o que lá. E Maduro, que busca sua segunda reeleição dia 28 de julho, assegurou que o pior já passou e que o que vem agora para a Venezuela é grande, porque agora vai dar tudo certo e coisa e tal, né? Só que o que começou a acontecer? De fato, os migrantes começaram a voltar. Aqui, ó, um monte de imigrantes estão voltando. Aqui, as eleições da Venezuela se decidirão pelos votos dos migrantes. Por quê? Porque mais de 20% da população da Venezuela saiu da Venezuela, né? Por questão da crise econômica. Crise econômica causada por quê? Pelas políticas idiotas do Maduro, pelas políticas comunistas do Maduro. Aqui, ó, desde México, Colômbia, Equador, Peru, Estados Unidos, milhões de venezuelanos estão voltando ao país para garantir o triunfo de Edmundo González Urrutia, né, que é o opositor de Maduro, né? Edmundo González Urrutia se comprometeu a restaurar a justiça na Venezuela e liberar os presos políticos. É o único candidato. E segundo as pesquisas de intenção de voto, ele está com mais de 40 pontos de vantagem sobre o Maduro, né? Só que, como é que vai ser isso daí, né? O Maduro vai deixar isso acontecer, né? E aí, o que o Maduro fez? Ele fechou a fronteira aqui, ó. Incerteza entre os venezuelanos pelo fechamento da fronteira perto das eleições presidenciais. Aí tá aqui, ó, essa notícia é recente, 20 de julho, né, de 2024, na reta final das eleições presidenciais da Venezuela, muitos estrangeiros estão voltando para a Venezuela justamente para votar contra o Maduro, e agora parece que o Maduro proibiu. Fechou a fronteira com o Brasil, com a Colômbia, com vários países aqui, justamente porque os migrantes estão voltando para tirar o Maduro, para votar contra o Maduro. Mais do que isso, é que o Maduro também está sabotando o direito a voto dos venezuelanos que estão no exterior, né? 21 milhões de eleitores que vivem fora do país, eles deveriam ter direito a votar também nas eleições venezuelanas. Mas só 69 mil conseguiram registro para votar. Ele inventou uma lógica de que tinha que ter registro prévio para poder votar no exterior, e com isso os venezuelanos que estão fora do país não conseguem votar, né? Então tá o Maduro aqui fazendo L lindamente na eleição dele, que claramente está fraudada. Apesar disso, com tudo isso que estão fazendo, no final das contas ainda está arriscado ele perder a eleição, né? Isso é o que chama atenção nesse negócio. Ou seja, o cara está agindo na base do desespero mesmo, de proibir os venezuelanos até de voltarem para a Venezuela para votar contra ele, ou de votarem à distância, né? E é aquele negócio, mais venezuelanos estão assegurando que irão embora do seu país se o Nicolás Maduro continua no poder depois das eleições. Ou seja, se ele ganha essas eleições, a saída do povo é ir embora, né? Infelizmente é essa a resposta. E isso vai acabar penalizando muito a Venezuela, porque é o que eu falo para vocês, a gente está entrando numa era agora de que vai faltar gente no mundo, né? O crescimento populacional, né?
as pessoas estão tendo menos filhos, de forma que a economia tende a sofrer com menos pessoas. Os países que ficam com poucos filhos acabam tendo um crescimento muito baixo. Olha o caso do Japão, a Coreia está cheia de problemas por conta de crescimento econômico baixo, né? Então os países vão começar a disputar gente mesmo. Você tem que ir para o país porque você lá vai fazer bem para o país, para a economia, vai circular a economia do país. O Brasil ainda não tem esse problema, a gente ainda está crescendo, a nossa população ainda está crescendo muito menos do que se esperava. Se achava que a gente estaria batendo uns 220 milhões de habitantes, batemos 203 milhões com o último censo. Ou seja, já tá dando uma desacelerada o crescimento populacional brasileiro, né? A expectativa é que em algum momento, aí por volta de 2040, estabilize e aí comece a cair a população brasileira. Esse tipo de coisa não é bom, tá? E o que acontece com esse caso? Para a Venezuela é pior ainda. A Venezuela está tendo uma hemorragia de gente, um monte de gente indo embora de lá, diga-se de passagem, igual Cuba, né? Cuba também está tendo esse problema. E aqui, ó, a vergonha da Agência Brasil. Há 7 dias da eleição, pesquisas divergem sobre o resultado. Não divergem coisa nenhuma. As pesquisas dão vitória da oposição, né? É que o Lula já está preparando para passar o pano na fraude do Maduro. Ele sabe que o Maduro vai tentar fraudar de alguma forma a eleição e já está preparando para passar o pano aqui, ó. As pesquisas eleitorais da Venezuela divergem sobre o resultado. Enquanto algumas enquetes dão a vitória com ampla margem ao principal candidato da oposição, o Urrutia, outros levantamentos, só os levantamentos feitos pelo governo do Maduro, apontam uma vitória do presidente Maduro também por uma margem confortável, né? É mentira isso. No final das contas, as pesquisas feitas por institutos sérios dão a vitória da oposição. Os jornais do Maduro, os jornais da Venezuela ligados ao Maduro, dão a vitória do Maduro, né? E o Brasil aqui já está preparando para passar o pano para ele já. Aqui, ó, aí eles chamam um especialista aqui, ó, diretora da Data Estratégia, que trabalha com opinião pública, dizendo que, aqui, ó, esses mesmos inquéritos sobrevalorizam o voto da oposição, em média, nos últimos 10 anos, em 27%. Se corrigirmos esse viés, teremos um virtual empate técnico entre Maduro e González. Olha só a passada de pano que eles estão colocando aqui, né? Está dizendo que as pesquisas mostram a oposição 30% em média em relação ao que acontece na eleição, o que pode ser explicado de duas maneiras, né? Pode ser explicado porque a pesquisa está errada, ou pode ser explicado porque a eleição foi fraudada e tiraram esses 30% ali, né? Enfim, mas aqui para o Rede Globo é esse que é o problema é a pesquisa. A eleição do Maduro está sempre certa, né? Olha o absurdo. Eu acho que as pesquisas estão corretas, ou seja, o Maduro vai perder a eleição. Por que eu acho isso? Porque o Maduro está desesperado. Está falando em banho de sangue, ameaçou guerra civil, banho de sangue, coisa e tal. Né, se ele não ganhar a eleição, isso aqui é sinal de desespero. Isso não é sinal de uma pessoa que está confortável. Se realmente ele estivesse ganhando a eleição por uma ampla margem, por que ele ia ficar fazendo essas ameaças, né? A questão toda é, ele vai fazer essas ameaças e vai conseguir cumprir, ou ele está fazendo essas ameaças e isso vai ficar só como um registro patético do fim da era Maduro na Venezuela, né? Vamos torcer para que seja essa última opção. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.